Oi, tudo bem? Me chamo João Vitor da Fonseca e agora vou contar minha história. Casei recentemente e resolvi ter minha própria casa bem distante da sogra, por sinal. Mas para isso comecei a procurar os móveis, e acabei fechando um contrato de compra e venda com uma empresa de móveis. Estava tão animado com a ideia de mobiliar minha casa nova. Mas agora, estou enfrentando tantos problemas que mal consigo acreditar. No começo, tudo parecia perfeito. Escolhi os móveis, concordamos com o preço e até fiz um pagamento adiantado. Mas, desde então, tem sido um pesadelo. Os móveis chegaram com atraso, alguns deles estavam danificados e não correspondem à qualidade que me prometeram no contrato. Tentei entrar em contato com a empresa para resolver esses problemas, mas eles não estão sendo muito cooperativos. Dizem que não podem aceitar devoluções e que os danos devem ter ocorrido durante o transporte. Sério, esses móveis não parecem ter a qualidade que paguei. Acho que vou precisar procurar um advogado para analisar o contrato e ajudar a resolver essa situação antes que eu perca meu dinheiro e fique preso com móveis de baixa qualidade. Obrigado por escutar, tava precisando desabafar. Para ajudar João a resolver os problemas com o contrato de compra e venda dos móveis, o advogado pode invocar vários princípios contratuais que fundamentam as reivindicações de João. Alguns desses princípios contratuais incluem: princípio da cumprimento das obrigações contratuais. Pode ser alegado que a empresa de móveis não cumpriu suas obrigações contratuais ao entregar os móveis com atraso e em condições inadequadas, o que constitui uma quebra de contrato. Princípio da responsabilidade contratual. O advogado pode argumentar que a empresa de móveis é responsável pelos danos causados devido à entrega tardia e à má qualidade dos produtos, buscando assim uma compensação adequada. Princípio da boa técnica e especialidade. Se o contrato especificava uma determinada qualidade ou padrão de móveis, o advogado pode alegar que a empresa de móveis não atendeu aos padrões técnicos e de qualidade esperados. Princípio da onerosidade excessiva. Se o contrato não previa a entrega de móveis danificados ou de qualidade inferior, o advogado pode argumentar que essas circunstâncias criaram uma onerosidade excessiva para João, justificando uma revisão ou anulação do contrato. Princípio da autonomia da vontade. O advogado pode argumentar que João e a empresa de móveis tinham a liberdade de negociar e estipular os termos do contrato, e que a empresa não cumpriu esses termos de acordo com a vontade das partes. Ao basear sua defesa nos princípios contratuais, o advogado de João pode buscar uma solução adequada para os problemas enfrentados, que podem incluir a substituição dos móveis danificados, uma compensação pelos danos e perdas sofridos, ou até mesmo a rescisão do contrato, dependendo das circunstâncias específicas do caso. João é o proprietário de um apartamento e Maria deseja alugá-lo. Eles celebram um contrato de locação por um período de 1 ano, no qual ficam estabelecidos o valor do aluguel e as condições para a entrega do imóvel. Após 6 meses, Maria decide que deseja rescindir o contrato de locação e sair do apartamento antes do prazo acordado. Ela alega que encontrou um lugar mais barato para alugar e quer se mudar imediatamente. Maria argumenta que deve ser permitido rescindir o contrato mais cedo, pois é seu direito encontrar um aluguel mais acessível. Ela alega que o contrato é apenas uma formalidade e que pode ser desfeito a qualquer momento. No caso em questão, o que deve ser feito? No caso apresentado, a situação envolve o desejo de Maria de rescindir o contrato de locação antes do prazo acordado. Para determinar a ação adequada a ser tomada, é necessário considerar os seguintes pontos. Item princípio da pacta sunt servanda, no contrato de locação estabeleceu um período de 1 ano para o aluguel do apartamento. Conforme o princípio da pacta sunt servanda, as partes devem cumprir o que foi acordado no contrato, a menos que haja justa causa ou cláusulas específicas permitindo a rescisão antecipada. Item verificação das cláusulas contratuais. É importante examinar o contrato de locação para verificar se ele contém cláusulas que permitem a rescisão antecipada, como condições específicas para que Maria possa encerrar o contrato antes do prazo. Item negociação. Maria pode tentar negociar com João para chegar a um acordo amigável sobre a rescisão antecipada. Por exemplo, ela poderia oferecer pagar uma multa ou cobrir o aluguel até que um novo inquilino seja encontrado.
Item cumprimento do contrato. Se o contrato não contiver cláusulas que permitam a rescisão antecipada e se as partes não chegarem a um acordo, Maria pode ser legalmente obrigada a cumprir o contrato até o final do período de 1 ano. Caso contrário, ela estaria em violação do contrato e poderia enfrentar consequências legais, como a obrigação de pagar aluguéis pendentes e possíveis penalidades. Em resumo, a aplicação do princípio da pacta sunt servanda sugere que Maria deve cumprir o contrato de locação a menos que haja cláusulas que permitam a rescisão antecipada ou que um acordo seja alcançado com o proprietário. Se o contrato não permitir a rescisão antecipada e nenhum acordo for alcançado, Maria pode ser legalmente obrigada a cumprir o contrato até o prazo acordado. Havia uma empresa familiar chamada Família Empreendedora Ramos, que atuava no ramo de produção de artigos esportivos há várias gerações. Os proprietários, João e Maria, estavam envelhecendo e considerando a venda do negócio para se aposentarem. Eles decidiram que era hora de passar a empresa para alguém que compartilhasse sua paixão pelo negócio e continuasse a tradição da empresa. Um dia, eles conheceram Carlos, um jovem empreendedor com experiência na indústria de artigos esportivos. Carlos estava ansioso para expandir seu próprio negócio e achava que a família empreendedora Ramos era uma oportunidade perfeita. João e Maria concordaram em se encontrar com Carlos e discutir a venda. Durante as negociações, João e Maria compartilharam informações detalhadas sobre a empresa, incluindo seus clientes, fornecedores e estratégias de negócios. Carlos ficou impressionado com a honestidade e transparência deles ao compartilhar todas as informações necessárias para tomar uma decisão informada sobre a compra. Após meses de negociações e due diligence, Carlos finalmente decidiu comprar a família empreendedora Ramos. No caso em questão, o que deve ser feito? No caso em questão, após Carlos ter decidido comprar a família empreendedora Ramos, algumas etapas importantes devem ser realizadas para formalizar e concluir a transação de maneira eficaz e legal. Aqui estão os passos que devem ser tomados. Elaboração do contrato de compra e venda. Um contrato de compra e venda deve ser elaborado detalhando todos os termos e condições da transação. Isso inclui o preço de compra, o cronograma de pagamento, quais ativos e passivos estão incluídos na venda, quais garantias ou representações são fornecidas pelas partes, prazos, cláusulas de rescisão e qualquer outra cláusula relevante. Due diligence final. Carlos deve realizar uma due diligence final para garantir que todas as informações fornecidas por João e Maria durante as negociações sejam precisas e completas. Isso pode envolver uma revisão mais aprofundada das finanças, contratos, ativos e passivos da empresa. Aprovação regulatória. Dependendo da jurisdição e do setor em que a empresa atua, pode ser necessário obter aprovações regulatórias ou licenças para transferência de propriedade. Certifique-se de que todas as obrigações regulatórias sejam cumpridas. Transferência de propriedade. A transferência legal da propriedade da empresa deve ser realizada de acordo com as leis locais. Isso pode incluir a atualização de registros de propriedade, transferência de ações ou ativos e pagamento de quaisquer impostos devidos. Encerramento de contratos e acordos. Certifique-se de que todos os contratos e acordos relevantes, como contratos de fornecimento, contratos de funcionários e contratos de clientes, sejam transferidos ou encerrados conforme necessário. Comunicação aos funcionários e stakeholders. Informe os funcionários e outros stakeholders sobre a mudança de propriedade e explique como isso afetará a empresa e seu pessoal. Certifique-se de cumprir as leis trabalhistas locais em relação a tais transições. Pagamento e fechamento. Realize o pagamento acordado conforme estipulado no contrato. Uma vez que todas as condições do contrato tenham sido atendidas, a transação pode ser concluída, e a família empreendedora limitada passará oficialmente para a propriedade de Carlos. É importante lembrar que, durante todo esse processo, a boa-fé deve continuar a ser mantida entre todas as partes envolvidas. Qualquer disputa ou problema que surja deve ser tratado de maneira justa e equitativa, e, se necessário, consulte um advogado especializado em direito empresarial para orientação adicional e proteção dos interesses de todas as partes envolvidas.